O professor hoje visita simplesmente o homem, a lenda, o mestre dos V8. Não tem como se falar em automobilismo brasileiro e manutenção e restauração de veículos Ford, principalmente equipados com motor V8, sem se falar dessa pessoa, seu Batista, a lenda. Seu Batista, como é que vai? Bom, Na força, bem forte. bem forte. A quantidade de conhecimento que esse homem tem acumulado, não só na parte de manutenção, comercialização, mas como na competição, é algo assim inacreditável. Eu estava conversando agora com ele, informalmente, antes da gente começar a gravar, e a quantidade de coisas que eu aprendi com 10 minutos de conversa é simplesmente inacreditável. Senhor Batista, conta pra gente um pouquinho. Quando foi que o senhor começou? Como foi que o senhor começou? Conta um pouquinho da sua história. Eu, desde garoto, eu sempre gostei de carro, de mecânica, né? Eu fazia aniversário, o pessoal perguntava: o que você quer ganhar? Eu quero ganhar uma Chevrolet, uma revista de carro, livro de carro, né? Mas o meu primeiro emprego foi office boy. Depois, assim que eu entrei numa concessionária, o Iris, trabalhei lá 3 anos, depois transferi uma concessionária Ford, trabalhei 10 anos e depois comprei essa oficina. Vai fazer agora 50 anos que ela está funcionando, mas ela teve 2 outros locais antes desse aqui. Um foi na Moca, outro foi ao lado do antigo Play Center. E depois nós passamos para cá e eu diminuí a oficina bastante, porque só com mecânica, o pessoal, problemas de saúde e tudo mais, passei a parte de finaria pelo Batistinha. Depois eu comecei a me dedicar à corrida. Teve uma época que eu participava da corrida de 5.000, depois fiz uma pausa nas corridas, quando eu conheci o homem, e eu ia junto com ele nas oficinas, ver a restauração dos carros, então eu comecei a me interessar pela restauração e tudo mais. Comprei um carro, tive uma coleçãozinha de Fords, todos flathead, desde o primeiro 32 ao último 53, né? Depois eu me desfiz dela, fiz uma coleção de fastback, Mustang. Eu sou da primeira geração, foi 65 até 70, né? Depois também eles foram embora e agora eu tenho Milas, Maverick, tenho um Escort que foi de uso e agora está guardado, vai preservando. Eu diminuí a quantidade de carro, problema de espaço, mas, né? Então, depois a gente voltei para a corrida, o Bastia foi convidado para correr na Stock Car e outras categorias mais, né? Nós participamos de diversas categorias. Um Fusquinha, ele foi campeão no campeonato, eu preparei o carro. Eu esteve em campeonato de Força Livre com o Maverick, teve campeonato de Cacique, Mustang, depois teve campeonato de arrancada em São Paulo, em Curitiba, né? Depois teve corrida de estoque, teve corrida com Ômega, que o carro não preparava totalmente, mas a gente participava de algum modo, né? Depois, com falta de patrocínio e tudo mais, ele desistiu e a gente optou para fazer o carro só para a gente. Então a gente tem o carro de subida de montanha, tem o Força Livre, o Bacia tem lá o Mustang para prova de velocidade máxima, tem carro para track day, é o que ele explica agora, né? Mas correr, participar desses campeonatos que existem hoje, das categorias que existem hoje, não participo.
Ou seja, o senhor continua ativo nas competições até agora. Eu faço carro só, algumas coisas só, faço carro para ele dirigir, entendeu? Ultimamente eu estou me dedicando só ao som de montanha, que é esse que está aqui atrás, né? Uma das pautas que mais estimula os entusiastas atualmente é a preparação, justamente a sua especialidade. Senhor Batista, é fácil preparar um motor ou não? Hoje as coisas mudaram, hoje se tornou fácil, porque hoje o pessoal que começa só pensa em turbo. E o turbo você dá pressão, vem potência. Agora, para você tirar 5 cavalos, 10 cavalos no motor aspirado, é difícil. Requer muito macete, muita coisa que tem que ser feita, né? E quando é um carro de baixa cilindrada, então, se você conseguir 2 cavalos, 3 cavalos, é uma beleza, é um sucesso. Muito conhecimento e experiência, isso não é exigido. Também é teoria e experiência, as duas coisas são importantes. E uma equipe e um piloto bom, se você não tem resultado. Eu tive essa sorte de ter o Batistinha, ele pilota bem, então a gente ganhou muita corrida em função disso, né? Com relação ao antigo mobilismo, o senhor citou aí a figura do Og Pozzoli. O maior colecionador da América Latina na época. Por sinal, era uma simpatia de pessoa. Era uma simpatia. Eu tive a oportunidade, ou melhor, eu tive o privilégio de trocar algumas palavras com ele. Senhor Batista, antigo mobilismo do Brasil. Me dê a sua opinião. Eu acho que vai bem. Nós temos uma quantidade enorme de colecionadores no Brasil todo. Às vezes você viaja aí, tem fazenda lá com fazendeiro que tem lá 100 carros, 150 carros, que ninguém sabe. Você vai para Minas, tem, para o Rio Grande do Sul tem. Você tem gente fabricando peças de modelo A. O próprio Maverick, o Opala, tem gente fabricando peça para reposição, que não acha mais, né? Então, você vê que tá tendo interesse, né? Tem peça para restaurar? Tem, mas não é tão fácil, porque as peças que a gente importa não são as peças originais. Você não tem o new old stock, né? Você tem peça fabricada no mercado paralelo e às vezes em outro país, que não tem o mesmo qualidade, então você não tem o mesmo resultado. Você pega um carro para tirar um vazamento de óleo, por exemplo, é a coisa mais difícil. Você põe o retentor, não veda, a junta não é adequada. É tudo coisa desse tipo, né? Ou seja, vai influenciar diretamente na durabilidade desse veículo Não, restaurado. durabilidade eu não diria a confiabilidade dele. Certo, é a palavra mais certa. Confiabilidade. Mas não é um trabalho impossível, dá para fazer. Sim. Eu tenho clientes aí que tem o Landau, teve um que foi até o Rio Grande do Sul com ele, voltou. Tem muita gente que ainda usa, tem um cliente que usa diariamente, tem 2 carros, usa diariamente por causa de rodízio, né? E os carros estão rodando. Parece incrível, mas a gente vende peça por Landau para o Brasil todo. Até hoje, um carro que pagou há 50 anos, Landau e Maverick, a gente vende peça até hoje. E tem para fornecer? Tem. A gente importa alguma coisa, a gente fabrica alguma coisa e compra de outros fornecedores, vamos dar um jeito, né? Um outro detalhe a respeito da restauração e manutenção, não só restauração e manutenção desse tipo de veículo. Mão de obra. Tá difícil? É difícil. É bem difícil. Por que, Sr. Batista? Bom, a mão de obra é difícil em tudo, né? Você pega um pedreiro, ele se queixa que não tem mão de obra. Você pega qualquer comércio, qualquer profissional liberal que
tem um funcionário, tem dificuldade, não acha? Hoje o pessoal não sei o que acontece, não querem trabalhar mais, principalmente em oficina, serviço pesado, serviço sujo, né? Não querem. Mas é bem remunerado. É dentro do que é possível, né? Eu diria que um mecânico de primeira ganha mais do que um engenheiro recém-formado. Eu não tenho a menor dúvida. E mesmo assim tem a dificuldade. Tem dificuldade. Um funileiro ganha muito mais. Um funileiro bom, ele ganha muito mais do que um advogado, que um médico, a não ser aqueles que têm nome, né? Tem um escritório já com nome, com tradição. Aí é diferente. Outra pergunta a respeito de restauração. Não é barato, né? Não é uma brincadeira barata. Mas é uma coisa que chega a não compensar para a oficina. Não compensa. Porque a mão de obra envolvida é tanta mão de obra, você não consegue cobrar o valor hora que você cobra num carro moderno de hoje, entendeu? Você não consegue cobrar. Mesmo você cobrando um valor 30%, 40% menos do que você cobra para um carro moderno, o cliente acha caro. Porque tudo que você vai fazer sempre complica. Tem parafuso enferrujado, quando você desmonta você encontra mais coisa. É difícil fazer um orçamento, todo mundo quer. Então você faz uma estimativa com um exame visual. A hora que você desmonta, começa a aparecer coisa, entendeu? Uhum. No caso da funilaria, por exemplo, você tem que raspar o carro. A primeira coisa é pegar o carro e desmontar inteirinho. Uhum. Tem que desmontar tudo. Freezer, para-choque, vidro, tudo. Aí você tem que raspar inteirinho para fazer restauração, não reforma. Aí você faz orçamento, o cliente vai pagando essa parte, faz orçamento da pintura baseado no estado do carro. Se a funilaria não permitir uma pintura, você tem que fazer a funilaria e dar orçamento para fazer isso aí. Então, você compra um carro, às vezes você compra aí um Maverick, a turma acha que é muito, valorizou muito, que é caro, você paga lá 200 mil, vamos supor. E com 200 mil você não faz o carro. Olha só. Você não faz. Para fazer uma restauração. Interessante. O senhor citou uma diferenciação que me chamou a atenção. O senhor falou que restauração não é reforma. Qual a diferença? Bom, restauração, como eu te falei, você desmonta tudo, raspa na chapa e tira vidro, tira porta, tira porta-mala, tudo desmonta completamente. Às vezes tira até a carroceria do chassi. E repassa tudo, troca tudo que for necessário. Tem cliente que autoriza trocar todos os vidros, porque o vidro tem um risquinho, alguma coisa, né? E você faz a cromação inteirinha. Na reforma, às vezes você dá uma lixada no carro, dá um fundo, dá um banho de tinta. Tem alguns que não desmontam totalmente, só o essencial. E a cromação, aquilo que está bom, você não faz. Geralmente o cliente fala, não, o estofamento você não mexe. A porta elétrica está bom. E na restauração tem que fazer tudo. Entendi. A restauração de carro antigo que a gente fazia era carro para concurso. Então levava o carro depois de pronto para o concurso e o carro era julgado com todos os detalhes e era atribuído ponto a qualidade do carro e os itens que o carro tinha. Né? Hoje já não tem mais esse concurso, é muito difícil. Mas a restauração mesmo, muito pouca gente faz. Sr. Batista, existe uma nova categoria que foi criada dentro desse nosso universo do antigo mobilismo, que é chamado Resto Mode. Me dá a sua opinião a respeito disso. Você fala desses carros que o pessoal faz a mecânica toda, geralmente adaptada com motor moderno. Eles põem lá o motor de 600 cavalos. Eu não acho graça nisso. Eu acho que
Se é para fazer, não fazer da maneira como o carro saía de fábrica. Você pegar um carro antigo e modificar inteirinho, só é válido se o carro não tiver mais condição de uso. O carro for muito judiado, não tem mais peça, não tem detalhe, né? Agora, você sacrificar um carro raro, que tem tudo, eu acho um pecado. E outra, você pega um carro desse e modifica para chamar atenção, para ficar diferente. Mas o carro original vai chamar atenção, porque não tem na rua isso, ninguém tem. Você pega um Ford 32, um Ford 34, ele original é um carro muito bonito, muito desejado, né? Não precisa você cortar o carro por roda aro 20, por motor moderno, para ele chamar atenção, né? Eu tenho notado muito isso aqui no Brasil com alguns dos nossos clássicos. É uma tendência que surgiu, a modificação da mecânica dos veículos, mantém-se a aparência relativamente original e moderniza-se a mecânica. Tem o pessoal que até é menos mal, que faz as modificações que não são irreversíveis, dá para você voltar se quiser. Então, o cara põe outro motor, ou melhora entre aspas, né? Aumenta a potência do motor, muda a roda, muda pneu, rebaixa o carro. Mas um dia, se ele quiser voltar, dá para voltar. Mas ele pinta de uma cor metálica diferente. E o carro, como o Opala, o Maverick, muita gente quer modificar, não tem original. A gente vê o original no caso do Landau. Né? O Landau você vê mais no original. Muito pouca gente pega e começa a modificar o Landau. É um carro que não fica bem se andar sem calota, sem faixa branca, né? Ele perde a classe. Perde a classe. Seu Batista, no passado, quando eu chamo de passado, 30 anos atrás, o antigo mobilismo era um passatempo de gente rica. Hoje, o senhor acha que uma pessoa classe média consegue ter o seu carrinho antigo bem mantido? Eu não concordo que era de gente rica. É lógico que o senhor fazer uma coleção com carros de valor, carros clássicos mesmo, carros históricos, teria que ser uma pessoa muito rica. Mas para fazer uma coleção de carro popular, os Fordinhos, o Chevrolet antigo, às vezes tinha gente que com sacrifício mecânico mesmo, eles faziam, né? Pessoas que gostavam faziam, ou o carro que foi do avô, do pai, eles ficavam jogados num canto, aí eles reformam, mantêm, e procuram manter, e acaba comprando um outro, e às vezes fica com uma coleção de, sei lá, meia dúzia de carros, tudo aí. Agora, mas para fazer a coleção como a do Og, que ele tinha, aí tem que ter dinheiro. É diferente. Mas uma pessoa comum quiser ter um carro, 2 carros, é possível? É possível. É possível. Lógico que não vai escolher um carro clássico, né? Vai escolher uma Bugatti, vai escolher um Cordi, um Duesenberg, aí não dá, né? Mas um carro nacional? Sim. O carro nacional tem e estão valorizando muito, todos eles. Estão pegando valor. Pro mecânico, que eu costumo chamar de guerreiro das oficinas, que quiser entrar no mundo do antigo mobilismo, o que ele tem que fazer? Primeiro, escolher um carro e começar a se interessar por ele, frequentar os encontros de carro antigo, as feiras de peça, feira das pulgas, né? E vai se enfronhando, vai vendo, vai conhecendo, pesquisar hoje tem internet, tem que pesquisar, e dá para fazer. Existe especialista em todas as marcas? Ou o sujeito tem que estudar o veículo antes de começar a restaurar? Geralmente o pessoal prefere uma marca, mas
não é 100% fiel a essa marca. Ele usa um carro de uma marca, outro de outra. Não é tão fiel a uma marca só. Precisa muito investimento para mexer com carro antigo? No começo você pode começar pouco recurso, né? Mas depois, para acelerar o serviço, tem ferramentas específicas que você tem que fazer ou tem que importar, né? Uhum. Por exemplo, eu tenho expansor para você tirar a mola dos Ford antigos. A mola é uma mola transversal. No caso do modelo T, modelo A, ela trabalha em cima do eixo. Então você tem que esticar a mola para poder tirar o diferencial. Como que você vai pôr se o diferencial atrapalha por a ferramenta que você usa no modelo 37 para cima, ou 35 para cima. Então existe uma em forma de V que é própria para isso, né? Você tem, por exemplo, suporte para prender o motor no gabarito, no cavalete. Isso existe lá fora, eu comprei. Eu tenho um suporte sério no modelo T, modelo A. Fiz um para o modelo V8 Flathead. Ferramenta para tirar a válvula, que é um sistema diferente. Eu tenho diversas ferramentas, algumas que a gente fez e algumas que a gente importou. É possível você trabalhar sem elas, mas isso atrasa, dificulta, demora mais, né? Uhum. Acaba encarecendo para o cliente. Agora a pergunta de $1 milhão, que eu costumo brincar. Vale a pena? Vale a pena porque a gente gosta, né? É uma coisa que todo mundo que gosta de carro antigo, você chega com o teu carro lá, eu já fui em 4 oficinas, ninguém conseguiu e tal. Aí você fala pra você mesmo, eu vou fazer. Pra mostrar pro cara que dá pra fazer. Mas quando você faz isso, invariavelmente você perde dinheiro. Não é tão rentável Não, assim. porque quando o cliente reclama, saber até que ponto ele tem razão, né? Saber o que ele pediu. O serviço é feito em função daquilo que ele pediu. Se ele pediu uma reforma, ele vai ter uma reforma. Se ele pediu uma restauração, aí o padrão é outro. Uhum. Então a coisa funciona assim. Depende do que ele pode gastar. Não? Como eu te falei antes, eu diminuí bastante a minha oficina. Eu cheguei a ter uma oficina com 1.600 metros, 30 funcionários. Mas agora eu tenho uma equipe bem pequena, né? Por causa de uma série de problemas de saúde que eu tive. Então, o espaço que eu destino para atender cliente é muito pequeno. Marca a hora, eu atendo. Tem hora que eu tenho mais carro meu aqui dentro do que de cliente. Conversar com o Sr. Luiz Batista foi simplesmente um grande privilégio. Como vocês puderam ver, esse homem é uma lenda da reparação automotiva, assim como do automobilismo. E como essa entrevista ficou muito boa, nós dividimos o programa em 2 partes. Na próxima segunda-feira, nós vamos mostrar não só a oficina do Sr. Batista, como as raridades que ele tem guardada lá dentro. Não perca!